capítulo muito importante da nossa confissão, versando a respeito do casamento, a respeito do matrimônio. E nós vamos encontrar aqui, irmãos, neste capítulo da nossa confissão de fé, instrução preciosa a respeito dos mais diversos aspectos do casamento e, portanto, da vida cristã, da célula inicial da sociedade, que é a família. Então, realmente, trata-se de um capítulo preciosíssimo para a nossa edificação e averiguação aqui no dia de hoje, nesta manhã. Nós vamos pedir que Deus nos abençoe em tudo que vamos estudar, de modo que eu convido você a fechar seu olho mais uma vez, curvar sua fronte, e vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe especificamente na tratativa desses temas. Lembrando aos irmãos também que durante a aula os irmãos podem interromper e colocar suas perguntas, uma vez que trata-se de aula, não é apenas uma exposição, mas um momento em que você pode tirar suas dúvidas e participar, tá bom? Vamos pedir a Deus que nos dê graça. Bendito Deus, nós mais uma vez, ó Deus, recorremos ao Senhor nesta manhã, pedindo que graciosamente o Senhor nos abençoe. Agora que vamos, ó Pai, estudar esse tema tão precioso na Tua Palavra e também na nossa boa confessionalidade reformada, que é o casamento, que é a formação da família, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, auxilia-nos neste estudo desta manhã, guia-nos, ó Deus, às ricas lições da Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, guardando-a no nosso coração, praticá-la, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Faz isso conosco, abre o nosso entendimento, nosso coração, concede-nos, ó Deus, a oportunidade de prestar atenção no que vai ser dito, para que assim procedamos. Oramos agradecidos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra, irmãos, em Gênesis. Muito recentemente eu estou ministrando uma disciplina em Gênesis, uma disciplina da área de teologia sistemática que se chama Criação, e essa disciplina versa sobre os aspectos do ato criador de Deus, do ato de Deus chama à existência todas as coisas. Eu costumo dizer, tanto nas disciplinas como na igreja também, toda vez que nós temos ocasião de lecionar sobre isso, que estudar bem a doutrina da criação, aliás, estudar bem o início de Gênesis, os capítulos iniciais de Gênesis, é uma questão essencial para a nossa vida, para a nossa carreira cristã. Porque se nós não compreendermos bem aquilo que está posto nos primeiros capítulos de Gênesis, nós estamos fadados a caminhar aos tropeções na nossa carreira cristã, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Precisamos compreender bem o que está aqui. Dentre as muitas coisas que os capítulos iniciais de Gênesis nos ensinam, uma delas é a origem da família. É percebermos que a origem da família é Deus. Família é plano de Deus. Casamento, matrimônio é plano de Deus para a vida do ser humano. Nós vamos recapitular isso brevemente, olhando algumas questões importantes aqui em Gênesis. Então, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai ver aqui, meu irmão e minha irmã, que Deus graciosamente chamou todas as coisas à existência. Capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus chamando à existência, esse capítulo 1 vai nos mostrar as coisas que não existiam através da palavra do seu poder. O Deus triuno evocando, chamando à existência as coisas. Se você for para o Novo Testamento e pegar, por exemplo, o Evangelho de João, você vai perceber o paralelismo que é traçado por aquele apóstolo, mostrando que todas as coisas que foram feitas foram criadas através de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, aquele que estava no início com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus, o Deus triuno, está chamando à existência todas as coisas, e ele vai fazer isso em 6 dias. Nós conhecemos bem isso. Em 6 dias, todas as coisas foram criadas. No 7º dia, o nosso Deus descansou. Então, você vai olhar aí rapidamente para o texto de Gênesis,
e vai ver aqui o ato criador de Deus, do primeiro ao sexto dia, até que você vai encontrar aqui, meu irmão, no sexto dia, o seguinte, veja aí o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Muito bem. Deus, no sexto dia, então, cria o homem e cria a mulher. Se você voltar na narrativa bíblica, você vai ver que cada dia onde Deus ia criando as coisas, Ele disse que era bom. Criou tal coisa, era bom. Criou tal coisa, era bom. Terminado o dia, Ele fazia uma averiguação da sua criação e dizia: isso aqui é bom. Mas no sexto dia, em especial, Ele diz: é muito bom. E no sexto dia, Ele criou o animal mais importante. Está certa essa minha informação? Não. Porque o homem não é um animal. O homem é o homem. Os animais foram criados anteriormente. O homem foi criado diferente. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não temos necessidade de recapitular esse tema que já foi exposto aqui, mas sabemos muito bem que Deus criou o homem como coroa da sua criação, como aquele ser mais importante. Homem e mulher os criou, acabamos de ler. Dotou a este homem da capacidade de relacionar-se com ele, criou esse homem à sua imagem e semelhança, portanto, fez um ser que deve buscar a santidade, a justiça, um ser que é racional, um ser que é espiritual, um ser moral, dotado de moralidade. Comunicou alguns dos seus atributos, na teologia vamos chamar esses atributos de comunicáveis, né? Porque ele comunicou ao homem. E fez do homem, então, esta cereja que estava em cima do bolo, essa parte especial da sua criação. Recentemente estudávamos isso com os jovens, lendo lá o Salmo 8, quando o Salmo diz assim: fizeste-nos por enquanto portanto um pouco menores do que deuses. A ideia ali de que na criação nós somos seres especiais. Nós somos muito menores do que Deus ou do que os anjos, dependendo da tradução que você opte em fazer ali naquele salmo. Mas somos especiais. Fomos criados para adorar a Deus, para ter nele o nosso prazer. E então, irmãos, é nesse contexto que nós começamos a entender a nossa importância, a importância do homem, a importância da mulher e a importância da junção de um homem com a mulher para formar a célula principal da sociedade, a célula inicial, que é a família. Criados à imagem e semelhança de Deus, vimos aqui rapidamente que foi dado ao homem e à mulher uma prerrogativa muito importante, os chamados mandatos criacionais. Ele deveria exercer o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. São os três mandatos. Eles deveriam, portanto, juntos governar a terra, administrando-a como vice-gerentes, né? Eles deveriam gerir a criação, mordomos. Eles deveriam crescer, multiplicar. Eles deveriam ter filhos, encher a terra, povoá-la.
E eles deveriam também adorar a Deus em tudo que faziam. Deveriam guardar um dia específico, deveriam cumprir o pacto das obras que foi entregue, eles poderiam participar de todos os frutos ali daquele jardim, do jardim do Éden. Apenas uma árvore não deveriam comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi dado a eles os mandatos criacionais. E especialmente, irmãos, veja aqui no capítulo 2, ainda em Gênesis, você vai ver aqui agora a formação do homem e a formação da mulher. Esta é a Gênesis, versículo 4, por favor, do capítulo 2. Essa é a Gênese dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. E aqui ele vai mencionar os 4 braços. Vá, por favor, agora para o versículo 18 e veja a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então veja, Deus criou o homem do pó da terra, daí o nome Adão, né? Que significa justamente isso, terra, né? Ele foi criado ali do pó. E então agora ele vai explicar, a narrativa bíblica vai explicar como surgiu a sua auxiliadora, como surgiu a mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Agora você imagina, todos os animais criados, etc. Os animais tinham as suas companhias, mas o homem estava sozinho, ele não tinha uma auxiliadora idônea. Então Deus vai providenciar isso agora para Adão. Ele vai providenciar essa auxiliadora. E olha o que é que o texto diz, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E até aqui, por enquanto, a gente de vez em quando brinca, né? Na minha época tinha uns jovens que sumiu da igreja assim, os rapazes, né? Tava aqueles rapazes, chegam numa determinada idade, daqui a pouco os meninos assíduos, frequentes, daqui a pouco começa a sumir da igreja. Aí o pastor chama: meu filho, por que você está sumindo tanto? Você está onde? Não, pastor, eu estava na igreja tal. Eu digo: o que você foi caçar lá na igreja tal, meu irmão? Não, pastor, é que o senhor sabe, né? Estava atrás da varoa, vão aí à caça, né? Vão atrás da missão costela perdida. Então, quando você vê essa missão aí da costela perdida, já sabe que o jovenzinho foi, né, em busca. E nós estamos brincando aqui para ilustrar, mas a nossa confissão de fé vai dar lições muito importantes a respeito de como deve ser essa aproximação visando o casamento. Quem nós devemos buscar para nos casar? Como é que deve ser essa busca aí por essa costela perdida, viu, meu jovem? Se você está aqui e ainda não se casou. E aqui vem a primeira declaração de amor. Graças a Deus que a gente melhorou, né?
A primeira poesia aqui que a Bíblia está relatando foi uma poesia assim, mais ou menos, foi feita por Adão. É até bonitinha para o primeiro, né? Para o rascunho, está aqui, está até boa. Mas como foi essa poesia, essa declaração de amor, a primeira que Adão fez? Está aqui no versículo número 23. E disse o homem, veja aí que declaração de amor linda: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha só Adão com todo o seu dote aí, poético, né, falando com a sua esposa. E aqui, irmãos, a instrução bíblica, que é muito importante para nós. Nós vamos ler com a graça de Deus agora, todos a uma só voz. Se você pode, leia, por favor, juntamente comigo, o versículo número 24. Leiamos juntos. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. O texto segue dizendo, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Muito bem. Irmãos, eu não vou ler o capítulo 3 agora, que é o capítulo que versa sobre a queda do homem. Mas era dever de Adão ali cuidar da sua mulher, lidar com ela. E nós vamos ver que a queda ocorre quando há um lapso também de Adão com relação a isso. De modo que, já ali, depois da queda, você percebe uma dificuldade que é apresentada na relação entre o homem e Deus. Então, primeiro houve a quebra, né, do pacto das obras. O homem comeu do fruto, né, a mulher ouviu a serpente, o esposo ouviu a sua mulher, eles comeram, quebraram a lei de Deus, pecaram, estavam agora em estado de inimizade contra Deus. E a partir daí você vai ver que quando Deus procura homem, mulher e serpente para lidar com eles, começa a ter a culpa, né? Tem um livro do John MacArthur Jr., eu gostaria de indicar para vocês, Sociedade Sem Pecado, onde ele trata a questão da culpa, como a sociedade até hoje, seguindo aquilo que ocorreu com os nossos pais, quer empurrar a culpa sempre para o outro, não é? Até os descrentes, os ímpios, têm jargões que ilustram bem essa realidade, né? O Jean-Paul Sartre vai dizer, o inferno é o outro, né? O errado sempre é o outro. Quando Deus procura Adão, não, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu comi. Quando procura a mulher, não, foi a serpente que me enganou. Então sempre se empurra de culpa. Você vê que a instrução do casamento hoje, e agora nós vamos lidar com ela dentro da confissão de fé, precisa ser estudada ainda mais em um contexto tão difícil como aquele em que nós vivemos, irmãos, em um mundo quebrado, uma humanidade caída em pecado, onde essa instrução bendita criada por Deus, é atacada internamente, né, pelos nossos próprios pecados, pelas nossas falhas, e atacada também por Satanás, tentando, irmãos, destruir completamente a noção do que é o casamento, do que é a família. E certamente, antes de entrar no texto da confissão de fé, você há de concordar comigo que a coisa aí hoje não está fácil. Se você abrir as manchetes aí de jornal, ou se você for para a internet, você vai ver todo tipo de aberração acontecendo. E a defesa, quer no discurso jurídico, quer no discurso religioso, e às vezes até mesmo dentro do evangelicalismo, de noções de família que não têm sustentação alguma na palavra de Deus. Hoje você vai ver aí homem casando com homem, mulher casando com mulher e chamando isso de casamento. Hoje você vai ver por aí trisal. Já ouviram falar disso? 2 homens com uma mulher, um homem com 2 mulheres, não é? Na década de 70, teóricos franceses, mesmo que de forma acobertada, e aí com o passar do tempo, aí sim de forma explícita, começaram a defender todo tipo de coisa, como relação de homem com crianças.
A sexualidade que está implícita aqui na questão do matrimônio, sendo também atacada em todos os sentidos, no seu aspecto, que você pensar de mais amplo ataque. Há quem defenda a relação com animais. Então veja, irmãos, é um tema muito sério mesmo, e nós precisamos conhecer bem a perspectiva bíblica, a nossa boa confessionalidade, e dar respostas a todo aquele que arguía a razão da esperança que está em nós, arguir a nossa fé, aquilo que o nosso Redentor ensina a respeito do casamento da família, tá bom? Olha para aí, por favor, para seu grupo do WhatsApp, lá vai estar o capítulo de número 24 da Confissão de Fé, do matrimônio e do divórcio. Então, quando é que eu posso, e devo me casar, e quando é que eu posso e devo me separar? A Confissão de Fé vai deixar isto claro, o que é o casamento e se há possibilidade que eu me divorcie, em que circunstância isso pode ocorrer. O que é, como deve ocorrer, quais são, irmãos, aqui, como é a instituição, quem a instituiu, o que deve ser feito para que uma pessoa se case, quais são as prerrogativas, o que é que precisa ser analisado, tudo está aqui no texto bíblico e a Confissão de Fé vai tentar deixar isso claríssimo para nós essa manhã. Eu convido você a olhar inicialmente, irmãos, apenas a seção 1, que diz assim: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Primeira parte aí do texto. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Então, a primeira questão que é dita aqui. Pode parecer algo muito simples, irmãos, o que está sendo dito aqui. Mas esse parágrafo, ele tem bastante coisa. Não é tão simples assim, não. Por que não é tão simples assim? Porque esse parágrafo está defendendo inicialmente que o casamento é uma instituição que implicitamente está dito, que é criada por Deus. E se o casamento, como nós acabamos de ler na Bíblia, é uma instituição criada por Deus, nós não temos o direito de mudar aquilo que Deus estabeleceu. Não está diante de nós a possibilidade de não, nós não cremos que o casamento seja entre um homem e uma mulher. Para nós o casamento é isto ou aquilo outro. Não, isso não está em nós elaborarmos o que é o casamento. Porque essa é uma instituição que tem origem divina. Deus estabeleceu desta forma. E, portanto, o entendimento a respeito do casamento deve ser aquele que nos for entregue na palavra de Deus, aquilo que estava no intento do Senhor quando o estabeleceu. Então, irmãos, esse é um pressuposto importantíssimo, Felipe, para a gente lidar com essa questão. Não importa o que dizem aí que é o casamento, o que acham, o que o discurso jurídico vai falar, o que importa é o que a palavra está dizendo. O que é o casamento? É a união entre um homem e uma mulher. Aliás, por ser criado por Deus, e aqui a segunda questão que está implícita aqui nessa primeira sessão, irmãos, o casamento alcança o seu propósito dentro da vontade de Deus. Foi criado por Deus e alcança o seu propósito quando ele é vivido de acordo com esse estabelecimento que foi posto. Fora deste propósito, fora do que foi estabelecido, está errado. E aqui, irmãos, nós temos termos muito simples para dizer como deve ser o casamento, e eu gostaria que você guardasse isso. A vontade de Deus, irmãos, é que o casamento seja heterossexual. O que é isso? Um homem e uma mulher. Certo? Homem com homem não gera família. Não gera casamento. Mulher com mulher não gera casamento. Ok? Então, é um homem
e uma mulher. Aí nós temos o matrimônio, nós temos o casamento. Mas veja, eu não falei aqui, nem a Constituição fala, muito menos a Bíblia. Veja aqui, o texto diz: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. E para que não restasse dúvida, ele vai qualificar esse um e uma, e vai dizer: ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Ah, pastor, mas lá no Antigo Testamento tinha homens que tinham tantas mulheres, estavam em pecado por terem tantas mulheres. Não compreendiam bem a palavra de Deus. Um homem deve ter uma mulher e a esposa deve ter um marido, um somente. Então ele é, além de ser heterossexual, o casamento, ele é também monogâmico, irmãos. Monogâmico. Então, entre um homem e uma mulher. E obviamente que por exclusão, nós vamos dizer, o casamento não é entre homem e homem, não é entre mulher e mulher, não é entre homem e bicho. Tá? Ah, casou com a zebra, casou. Não, isso não é casamento, isso não é família. Por alongamento, né? Hoje a gente tem aí pai de samambaia, né? Homenzinho de coque no cabelo, pai de pet. Isso aí não é filho. O seu bichinho não é seu filho. Seu filho é seu filho. Você tem filho, você tem um filho. O seu bichinho não é seu filho, não. Isso não é família. O pet não é um filho. Então você vê uma agressão ao ensinamento bíblico que vai sendo extrapolado. Aí o cara não quer casar, não quer cumprir um preceito bíblico de ter uma esposa, ou a moça não quer casar, não quer cumprir o preceito bíblico. Aliás, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, que nós vamos chegar nesse texto daqui a pouco, Paulo diz que existe a possibilidade de quem não quer casar, não casar. Mas aqueles que não casam dentro da igreja cristã, não fazem porque receberam um dom espiritual para isso, que é chamado o dom da continência, o dom de celibato. Então, quem fica sozinho dentro do corpo de Cristo está em pecado? Não, Paulo vai dizer, olha, quem se casa vai precisar se preocupar com a esposa e com as coisas de Deus. Por isso, se você está sozinho e quer servir a Deus, é melhor que você fique sozinho, se você tem o dom. Agora, se você for viver abrasado, meu filho ou minha filha, vá se casar. Vai precisar se casar. Então, há este porém aqui para a questão do casamento. Mas essas extrapolações que são feitas, são todas elas, irmãos, pecados mesmo, uma agressão àquilo que Deus propõe para a unidade da família. Não é? A gente pode, veja bem, quando eu falo de um pet aqui, de um bichinho, a gente pode ter um bichinho, amar o bichinho, não tem problema nenhum nisso. Agora dizer que é seu filho, aí já é uma extrapolação, né, que nós não temos liberdade para fazer isso. Então, por ser criado por Deus, o casamento alcança o seu propósito dentro da sua vontade, e a vontade dele é que o casamento seja heterossexual e monogâmico. Perguntas até aqui, irmãos? Não? Muito bem. Vá então para a seção 2, por favor. O matrimônio foi ordenado para mútuo auxílio do marido e mulher. Então veja que aqui ele está dando um primeiro propósito para o casamento. A confissão está falando, olha, o casamento foi uma instituição que Deus criou e essa instituição tem por finalidade, por propósito, o mútuo auxílio entre um homem e uma mulher. Muito bem. Depois ele vai falar de um segundo propósito. Depois da vírgula aí está para a propagação da raça humana por sucessão legítima. Ok? E depois
irmãos, daqui, da igreja por uma semente santa. Então, são 3 propósitos que estão listados. Nós vamos ver esses 3 propósitos. E agora um quarto, que é para evitar, né, e para evitar-se a impureza. A confissão vai muito sabiamente, irmãos, elaborar estes 3 propósitos aqui para nós. Nós vamos vê-los aqui agora. Vamos, inclusive, fazer isso de forma biblicamente orientada. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 2:18. Nós acabamos de ler esse texto, mas vamos só rever aqui o versículo 18 juntos. Vamos ler uma só voz, por favor, quando você abrir aí a sua Bíblia. Vai se ajuntar a nós aqui para fazer a leitura. Leiamos todos juntos, por favor, irmãos. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Amém. Então, irmãos, neste e em diversos outros textos da Bíblia, nós somos instruídos que o casamento foi criado por Deus para que nós fôssemos fôssemos uma só carne, para que nós nos auxiliássemos. Não é? E é assim mesmo que acontece, não é, irmãos? A gente costuma dizer que quem conhece mesmo a gente, mas conhece mesmo, além de Deus, é o nosso cônjuge. Conhece as nossas falhas, o nosso jeito, inclusive os nossos pecados, ou seja, aquelas questões que mais comumente, infelizmente, nós somos tendenciosos a cometer a nível de quebra da lei de Deus. Nos auxiliam nisso, não é? Meu irmão e minha irmã, o seu marido ou a sua esposa, aquele a quem depois de Deus você deve ouvir. Deus colocou do seu lado uma pessoa para que você ouça, escute. E às vezes aí a gente, na dureza do nosso coração, vai querendo ali impor a nossa vontade e não está ouvindo aquela pessoa que está ali do lado, que é a pessoa que está convivendo com você, né? Eu mesmo tomo várias aqui da minha esposa. Eu acho que é quem mais me admoesta na face da terra é minha esposa. Principalmente para a figura do pastor, né? Às vezes a pessoa olha para a figura do pastor, não, é o pastor, não vou falar com o pastor e tal. Mas a esposa, ela fala, viu, irmãos? E tem que falar mesmo, né? Porque Deus colocou a minha esposa do meu lado para me ajudar. E me colocou do lado dela para ajudá-la, para pastoreá-la também. E nós vamos nos auxiliar, né? É quem come 1 quilo de sal com você mesmo. Aliás, vários quilos de sal, né? É a sua esposa. Aliás, há até inversão nisso hoje, não é? Quando a gente fala em prioridades, ainda que não esteja muito aqui no tema, eu acho que claramente, mas sem querer extrapolar muito, irmãos, a pessoa mais importante na face da terra, depois de Jesus Cristo, é a sua esposa, é o seu marido. As mães costumam atribuir mais importância aos filhos do que ao marido. Isso é um erro, a Bíblia não ensina isso. Filho é como flecha, você tirou a flecha, lançou, o filho vai... Olha de ouro, né, de ouro? Acabou de soltar uma flecha, daqui a pouco o outro casa vai soltar outra, e aí? Quem é que você tem agora de ouro? Valdinar. Graças a Deus por isso. E vai ser assim com Felipe, com Dani. Né? Paulinho daqui a pouco está voando, Jéssica, e passa assim, ó. Passa rápido, rápido demais. Rápido demais. Então, quem é que você deve cuidar? Sua esposa. Quem é que você deve cuidar? O seu marido. A gente está estudando sobre sexualidade na classe dos jovens. Tem sido uma benção. Daqui a pouco a gente vai até recapitular uma coisa que a gente viu por lá. E estamos vendo essas questões, lidando sobre a sexualidade masculina, e as noções de masculinidade, a sexualidade feminina e as noções de feminilidade, entrando para a questão de casamento. Vocês precisam ver o show que o professor Antônio Jorge está dando lá na classe dos jovens. Não precisa abaixar a cabeça não, viu, professor? Ele abaixou a cabeça ali e ficou meio sem graça.
está jogando duro com os meninos, fazendo até prova, tem sido uma bênção. E nós temos trabalhado esses assuntos. E como eles são importantes para a vida da igreja, irmãos? Precisamos valorizar os nossos cônjuges, porque fomos feitos um para o outro, para um ajudar o outro, né? Eu falho muito, por exemplo, irmãos, lá em casa, na ajuda das tarefas domésticas. Tem sido uma queixa recorrente da minha esposa. Hoje mesmo de manhã ela falou: meu filho, me ajuda aqui, né, a fazer essas questões domésticas. E a gente sorri e brinca e tal, mas é isso, irmãos, eu preciso ajudá-la como ela me ajuda, né? Às vezes o esposo confunde a questão aí da liderança no lar e conduz isso de outra forma. Eu não quero me aprofundar muito nisso aqui, porque não é o escopo aqui do texto da confissão, mas são questões que nós precisamos tratar. Então, irmãos, o matrimônio foi ordenado aí para auxílio mútuo. Primeiro propósito, auxílio mútuo. Nós precisamos nos ajudar. O segundo, para a propagação da raça humana por sucessão legítima e da igreja por semente santa. Né? Veja aí Gênesis 9:1. Vamos ler também mais uma vez a uma só voz, irmãos. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Depois do dilúvio, eu acho que não tinha muita gente não, né? Só tinha Noé, sua esposa, e seus filhos e suas esposas. E nos é dito aqui em Gênesis 9:1, vamos ler uma só voz, irmãos? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, irmão, olha só, nós temos aqui nesse texto, e eu vou ler logo o outro aqui também, Mateus 2,15. Mateus não, irmãos. Vamos ler Malaquias 2,15. Malaquias 2,15. Escuto páginas ainda mexendo. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Vamos lá. Não fez, vamos todos juntos, irmãos? Malaquias 2,15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esses dois textos estão nos mostrando aqui, irmãos, que o casamento, o matrimônio tem por propósito a propagação da raça humana por sucessão legítima e também da igreja por semente santa. Por que, irmãos, essas duas coisas estão aqui? A ordem criacional foi de que multiplicássemos e enchêssemos a terra. Eu costumo brincar que eu já multipliquei, né? Eu já multipliquei pelo menos por 1. Eu e Laísa, 2 vezes 1 dá 2, né? Multipliquei por 1, né? Eu tinha vontade de multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Eu tinha vontade de ter 4 filhos. Mas Deus nos deu a graça de termos 2. E eu sou muito feliz por isso. A Bíblia diz que um dos propósitos do casamento é que nós venhamos, como raça humana, crescer, multiplicar. E como igreja também. Aliás, irmãos, você vai proceder que quando o pacto da redenção, que foi feito lá na eternidade, entre as pessoas da Trindade, quando Cristo ofertou-se para ser o Cordeiro Santo que morreria para perdoar os nossos pecados, antes de haver qualquer coisa, que foi imposto a Adão na forma de um pacto das obras, e depois da queda, já foi trazido ali na forma de um pacto da graça, quando Deus diz assim: olha, vai nascer de Eva um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Eva já ficou ali louquinha, diz assim, será que ficou grávida, né? Então ela já pensava que era o próximo. Será que é esse que vai vir aqui, que vai desfazer a bobagem que a gente fez? Então quando você vê o proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho é pregado ali em Gênesis 3:15 e 16, quando Deus diz para Satanás e para a mulher que vai pôr inimizade entre a descendência da serpente, que é toda a humanidade a partir dali, e o descendente da mulher, que é Cristo.
Eva já ficou esperando, quem é esse que vai vir desfazer a bobagem que nós fizemos? E daí surge o conceito de Messias. Todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento foi salvo na esperança deste Messias que haveria de vir. Nós que estamos aqui no período, né, da parousia, né, da segunda vinda de Cristo, fomos salvos pela fé no Messias que já veio, que vai voltar de novo, né, para nos resgatar. Então todos foram salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Um no Messias que viria, outro no Messias, nós aqui no Messias que já veio. Só que nesse processo, durante a progressividade da revelação bíblica, você vai encontrar lá várias vezes Satanás tentando destruir a semente santa, buscando ali, né, por meio do seu reino parasita, para usar uma linguagem aqui do teólogo Gerhard von Groningen, evitar que este filho da mulher, o filho de Eva, viesse. Ele faz isso no Egito, quando manda matar o quê? Todos os primogênitos. Lembra disso? A perseguição? No Novo Testamento, o que foi realizado com as crianças no tempo de Jesus? O quê? O mesmo Satanás ali atuando. E, irmãos, nós precisamos, ainda que Cristo já veio e essa promessa já foi cumprida, isso se extrapola para a vida da igreja. Nós precisamos continuar tendo filhos, irmãos. A sociedade aí fora hoje está dizendo que ter filho é uma coisa errada. A ter filho é sofrimento, você vai ter que pagar colégio, vai ter que pagar universidade, vai ter que, se você tiver condições, dar um plano de saúde, você não vai poder viajar, você não vai poder curtir, né? O hedonismo, que é a adoração, o amor, o prazer, que é pregado aí fora, entrando para a igreja. E os casais hoje não querem mais ter filhos. Essa é uma dificuldade grande, irmãos. Dificuldade grande mesmo. Então, o casamento está aí para que nós venhamos a ter filhos. Quer seja, para usar a palavra da sucessão legítima da raça humana, quer seja para o crescimento da igreja como linhagem santa. Não é isso que está no Salmo 128? Dá uma olhada aí, por favor, no Salmo 128. O mundo tem muitas propostas aí de autoajuda para dizer o que é felicidade e como buscá-la. Mas o Salmo 128, sem ter a menor pretensão de ser uma porção de autoajuda, vai nos dar a perspectiva bíblica a respeito disso. Se você for para o Salmo 127, entendendo que os salmos estão ligados e precisam inclusive ser lidos dentro de um contexto, levando em consideração o salmo anterior, o salmo posterior, o bloco daquele livro do salmo, o Salmo 127 já vai dizer aqui: feliz um homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu tratava isso com os jovens recentemente. Aljava é o que, irmão? Sabe o que é aljava? Está falando de filho aqui, o Salmo 127. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Flecha, ele está comparando o filho é flecha, foi a figura que a gente usou nesse instante, não foi? Feliz um homem que enche deles, o que é aljava? Lembra o guerreiro aqui? O guerreiro está, o arqueiro está com a flecha, né? Ele puxa a flecha da aljava, pega a flecha e lança. Então a aljava, às vezes a aljava pode estar ao lado. Então é o recipiente onde as flechas são colocadas. O salmista está dizendo aqui: feliz é quem tem uma aljava cheia de flecha. Ou de ouro, desculpe, mas eu vou ter que falar de você de novo. A irmã Débora disse que quer ter 7. Então você vai ser uma vovó abençoada. Nós fizemos um chá, a mocidade fez um chá online, nós tivemos a oportunidade agora, não foi na sexta? Foi? Na quinta, para os irmãos Débora e Juan. Então a aljava é onde está ali, ó, as flechas estão ali. Aí o filho, é uma flecha que você lança, né? Ensina, aproveita para ensinar enquanto está dentro da aljava, tá? Porque depois ele vai ter que caminhar sozinho. E aí o Salmo 128 vai tratar logo abaixo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Então, bem-aventurado é o que, irmãos? Alegre, feliz, ditoso. Vamos tomar aqui como a tese do Salmo. Feliz é quem teme ao Senhor dos seus caminhos. E aí diz aqui os elementos dessa bem-aventurança. Vai viver do próprio trabalho, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tudo te irá bem não quer dizer que não vai viver luta, não é isso, né? Mas que dentro das necessidades reais, porque Deus nos assiste de acordo com as nossas necessidades, irmãos, Deus vai abençoar, vai trabalhar com o sustento da própria mão. Veja o segundo elemento dessa bem-aventurança. Olha só, já está ligado à família, né? Olha, você vai ter um trabalho para sustentar. Agora, a maioria, a ideia da verdadeira felicidade vai ser trabalhada logo depois, falando de família. E família vai estar aqui tanto a sucessão legítima, filhos, como o crescimento do povo de Deus. As duas coisas vão estar aqui nesse salmo. Veja. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Não tem tempo, eu queria pregar, né? Não vai dar tempo de pregar aqui, mas a esposa vai ser como videira. A videira é símbolo de bênção na Bíblia, de prosperidade. A esposa no interior da casa vai ser uma bênção, vai ser frutífera, vai ser fértil. A ideia de fertilidade, vai ter filhos. E os filhos vão ser a energia da casa, vão ser a bênção, porque os seus filhos vão ser como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A oliveira em Israel, irmãos, tinha o óleo da unção, está ligado aqui, está ligado à bênção. A própria luz, né, as lamparinas, etc., tudo era à base de óleo. Então, a energia, né? Então, veja a figura. O homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, vai ser sustentado, vai ter uma família abençoada, com uma esposa abençoada, vai ter filhos. E aí, olha só, ele também vai ser abençoado, sabe como, irmãos? Há uma ênfase repetitiva aqui no versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Então, assim, vai ver os netos, bênção de Deus, vai ver os netos chegando. Se você é assim, irmão, você tem essas bênçãos, considere-se um privilegiado, um feliz, uma pessoa feliz. Você é salvo em Cristo, tem uma esposa, tem filhos, já está vendo seus netos. É muita bênção, meu irmão. É muita bênção. Felicidade não é que o mundo está querendo propor para vocês, não. Aquela felicidade mentirosa. Qual é a felicidade do mundo? Vício, lascívia, pornografia, adultério. É isso que o mundo propõe. Felicidade mentirosa, efêmera, passageira. A nossa é verdadeira e real. Graças a Deus por isso. Vai ver o filho do filho. Aliás, esse Salmo 128 tem um propósito aqui, né? Você é abençoado com todos esses elementos da bem-aventurança para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Para que você veja o povo de Deus. E aí que tratando o segundo aspecto aqui da confissão, né? Crescimento por linhagem santa, netos surgindo, a igreja crescendo. Paz sobre Israel, aqui tinha muita coisa para ser dita, a respeito de Cristo, a respeito da paz que temos nele, o shalom, o verdadeiro shalom de Deus. Então, irmãos, veja que a confissão está deixando clara que o casamento é para o auxílio mútuo, para a gente crescer como humanidade, para crescer como igreja. Agora, eu preciso abrir um parêntese aqui. Irmãos, a despeito de tudo isso que está sendo ensinado, nós precisamos tentar fazer isso com a máxima responsabilidade possível. Ensinei isso recentemente para os jovens. Ter filho é algo que exige muita responsabilidade da nossa parte. Não é assim, vou ter filho. Não é assim. Não é assim. Não tente a Deus no sentido de não fazer a sua parte. Nós temos exemplos bíblicos. Alguém lembra de um exemplo bíblico aí de
um sacerdote lá no Antigo Testamento que os filhos não andaram muito bem? Não corrigia os filhos, etc. Então, eu vejo com preocupação essa questão de ter muito filho em pessoas que são irresponsáveis. Você vê que a pessoa não está indo bem na criação dos filhos que já tem, tendo mais filhos irresponsavelmente. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Deus vai cobrar de você, como pai, como mãe, se são ovelhinhas de Cristo que estão sobre o seu cuidado, Deus vai cobrar de você justamente a sua atuação para com eles. Ok? Então, feito esse pequeno parêntese, nós vamos passar, irmãos, agora para o último aqui propósito do matrimônio. Vimos auxílio mútuo entre marido e mulher, propagação da raça humana por sucessão legítima, crescimento da igreja para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Então, graças a Deus, porque Deus tem nos feito crescer em conversões e por meio de filhos da aliança, que vão nascendo aqui conosco, entre nós. E por último, para fugir da impureza. E aqui eu vou pedir perdão para os jovens que já viram isso, mas não vai ser ruim recapitular, porque nós tratamos essa questão recentemente com eles. Eu vou convidar a vocês a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo número 7. 1 Coríntios 7. Irmãos, essa carta é uma carta preciosa. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para atender às necessidades dessa igreja, que é uma igreja com muitas lutas, uma igreja problemática. Do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo vai responder a um relato oral que chegou a ele através dos irmãos da casa de Cloe, apontando um monte de erros que aconteciam por lá. E do capítulo 7 até o final da carta, ele vai responder a uma outra carta, uma carta que os coríntios escreveram para ele. Ok? Então, do capítulo 1 a 7, um relato oral, do capítulo 7 em diante, um relato. O capítulo 1 até o 7, um relato oral dos irmãos da casa de Cloe, do capítulo 7 em diante, uma carta. Na igreja de Corinto, havia muita imoralidade, irmãos, que está totalmente ligado aqui ao assunto que estamos estudando de casamento. Então, eles viam de uma prática religiosa pagã, onde era comum, por exemplo, que os homens da cidade tivessem relações com as chamadas, as famosas, prostitutas cultuais. Digo famosas porque foi criado até um adágio, menina coríntia, que era a ideia de ser prostituta, estava ligada a esse adágio. Então, era uma cidade portuária, ficava entre dois grandes entrepostos comerciais, e Corinto era difícil a situação. Paulo teve muito problema por lá. Sem querer entrar em todos os problemas que foram mencionados, um deles estava relacionado, irmãos, a esta imoralidade. E então as pessoas começavam a se converter. E começou a surgir, então, ali naquele grupo de igrejas que reuniam-se nas casas em Corinto, os chamados ascetistas, ascéticos. Por quê? Porque eles vinham de um contexto tão imoral que falavam assim: olha, agora que eu virei crente, eu não vou nem tocar mais em mulher. Porque vinha de um contexto de prostituição, de lascívia. Existiam alguns slogans também que eram repetidos entre eles: tudo me é lícito. Aí Paulo vai dizer: mas nem tudo me convém. Muito bem. Com isso em mente, você chega aqui para o capítulo 7 e você vai encontrar aqui, irmãos, uma questão que chama muito a nossa atenção logo de início. Quando é dito assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Vamos começar por aqui. Irmão, eu não sei quanto a você, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar
isso da forma que está escrito aqui. Paulo dizendo assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que vocês nem toquem em mulher. É dessa forma que está escrito aqui. E aí no seminário eu fui fazer a exegese desse texto. Chegando lá no seminário eu digo: não é possível que isso aqui está aqui. Eu estou estranhando isso aqui que Paulo está dizendo de acordo com a nossa tradução. Vou fazer a minha própria tradução do texto. E aí eu propus para o professor de exegese que a expressão aqui, quanto ao que me escrevestes, abre aspas, é bom que o homem não toque em mulher, fecha aspas, e aí o texto continua. É diferente? É diferente. Uma coisa é Paulo dizer: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que vocês nem toquem em mulher. Olha como é diferente de quanto ao que vocês me escreveram, dizendo que é bom que o homem nem toque em mulher, vocês devem fazer isso e isso. Não é diferente? Muito diferente. Se você for, irmãos, inclusive para NAA, que é a Nova Almeida atualizada, vai estar traduzido como: quanto ao que vocês me escreveram, abre aspas, não é bom que um homem toque em mulher, fecha aspas. E foi isso que eu propus na exegese e preguei no sermão da capela do seminário, com todos os professores para me avaliar. E aí o professor de exegese teve que dizer assim: eu não concordo, eu acho que é do jeito que está na ARA, mas é possível. E logo depois, irmãos, boa parte dos estudiosos estão concordando, graças a Deus hoje, com a expressão entre aspas, porque eles faziam certos slogans funcionarem, e não faz sentido Paulo estar dizendo, aliás, está alimentando um grupo de ascetistas dentro da igreja, contrariando todo o ensino bíblico de que o homem deve se casar. Que história é essa de que o homem não deve tocar em mulher? Aliás, todo o restante do texto está contradizendo esta tradução, se fosse posta dessa forma. Veja aí o que é que está dizendo o texto. Mas, e aqui nós estamos vendo na confissão de fé, que um dos propósitos para o matrimônio é que o homem fuja da impureza. Não é isso? Então, eu estou propondo para vocês a seguinte leitura: quanto ao que me escrevestes, abre aspas, é bom que o homem não toque mulher, fecha aspas, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um tenha o seu próprio marido. Mais para frente aqui no texto, Paulo vai dizer aquilo que eu já mostrei, que existe a possibilidade de você ficar só se você tem um dom da continência, né? Para cuidar só das coisas do Senhor. Aí você pode ficar sem se casar. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um tenha o seu próprio marido. Irmão, será que essa impureza que era vista aqui, nesta época, nessa cidade tão promíscua, é vista no nosso tempo? E aqui precisamos trabalhar com a igreja uma outra coisa fundamental, importantíssima. Sabe qual é a raiz, sabe qual é a palavra grega aqui para impureza? Porneia. De onde vem aí, nós conhecemos bem, né? A expressão pornografia, que acomete a 80% dos homens, 70% das mulheres, que tem uma porcentagem igualmente altíssima dentro da igreja, inclusive com pastores, que tem um apelo de uma indústria bilionária, que a gente não tinha acesso antigamente, porque você comprar uma revista, no meu tempo que eu era pequeno, a gente chamava revista de mulher pelada, a gente chamava assim. A pessoa, para comprar uma revista de mulher pelada, quando eu era adolescente, tinha que ir numa banca. E se o jornaleiro, o homem da banca, fosse pego vendendo essa revista, ele era preso. Nas locadoras de filme VHS, não ficava exposto.
tinha uma salinha preta que só podia entrar quem era de maior. Hoje, sabe o que acontece? Seu filho de 4, 5, 6, 7 anos tem uma coisa dessa aqui à disposição dele. E se ele é crente e não acessa, um coleguinha vai acessar e vai mostrar. O vício que essa porcaria causa na cabeça das pessoas é pior do que o da cocaína. Libera dopamina em níveis altíssimos. Eu tenho um estudo sobre isso. O que é que libera dopamina? Uma relação sexual, estou falando só de hormônio. Na relação sexual você tem a dopamina. Quando você está na relação sexual, tem o ápice da relação sexual, tem a dopamina, e o nível de dopamina vai fazer o quê? Cair. Na pornografia ele sobe e permanece numa constante lá em cima. Você vai querendo experimentar cada vez isso mais para manter aquele mesmo nível de dopamina. Prejudica a sua vida sexual com sua esposa. Sua esposa não é aquela mulher que está lá naquele filme. Seu marido não é aquele homem. A relação sexual não é aquilo que é apresentado daquela forma, naquele lixo que está sendo mostrado para nós e para os nossos filhos. E vai destruindo tudo. Destruindo tudo, meus irmãos. É uma desgraça. É um mal generalizado. Se você tem enfrentado luta com isso, você precisa de ajuda e ajuda rápida. Porque existem 4 níveis. Se você passou do nível 3, só a graça de Deus na sua vida para tratar essa questão. Aí eu pergunto, será que essa porneia aqui, mas por causa da impureza, cada um se case? Será que precisa? Aí, às vezes o jovenzinho está vivendo aí abrasado, impuro, jovem cristão. Meu filho, se você já tem o que é básico para se casar, você não precisa ser doutor, ter apartamento quitado, ter o carro do ano para se casar, não. Vivendo abrasado aí, pecando contra o Senhor. Jovem, se você está tendo relacionamento sexual no namoro, isso é um pecado gravíssimo, não deve acontecer. Isso só é para ser experimentado dentro do casamento. E a gente podia estar falando para uma série de outras coisas. Site da Globo, que tem uma mulher ali, veja a fulaninha que arrasou na praia de biquíni. Isca de Satanás para te pegar, porque é assim mesmo, especialmente se você já enfrenta a luta com relação a isso. TikTok, isca de Satanás para te pegar. Por quê? Porque lá não pode ter pornografia explícita. Mas pode ter a mulher de biquíni, a mulher de calcinha e sutiã, pode. E aí como é que vai capturar o cara ou a mulher que tem problema com isso? Um homem também. Vai dar a dose mínima para você querer ir aumentando. Aí o cara clica para ver a fulaninha de biquíni, daí ele já vai aumentando isso, daqui a pouco está na pornografia. Assunto importantíssimo para a vida da igreja. Séries de Netflix, 18 mais. O que é que você quer vendo isso, rapaz? Vai ficar pecando olhando para essas coisas? 50 tons de cinza, não sei o que. Vai ver tom de branco, meu irmão. Não é de cinza, não. É luta, viu? Luta. A gente brinca, mas a situação é tão terrível, que, irmãos, nós precisamos ter eventos sobre isso, falar sobre isso, trabalhar isso na vida da igreja. E aqui, para fugir da impureza. Então Paulo vai continuar. Você que é casado, presta bem atenção. Você que não é casado, preste atenção também para que você possa se casar em um contexto de moralidade sexual. Mas por causa da porneia, cada um tem a sua esposa e cada uma tem o seu próprio, o que, irmãos? Marido. Aí vem uma linguagem econômica no versículo 3, isso que é interessante, tá? Está sendo dito literalmente aqui, é assim, ó, o marido
pague à esposa o que deve. Economia, ó. E também semelhante à esposa, pague o seu marido o que deve. Está falando do que, irmão? Da relação marital mesmo. Em um contexto de moralidade, cada um tem que ter esposa e marido, e o marido e mulher devem pagar um ao outro o que é devido. Para que não restasse dúvida, ele vai continuar trabalhando essa mesma questão, com relação a como isso deve ser feito. Veja o próximo versículo. A mulher, veja que Paulo é muito machista, Paulo é terrível, diz que a mulher tem que aprender só a ficar calada na igreja, isso é fruto do patriarcado, e de não sei das quantas, não sei o quê. É mesmo. Olha bem o que ele fala aqui para essa sociedade, né? E nesta época. Uma coisa que era impensada, porque a mulher, para o judeu, às vezes ele nem falava com a mulher em público, na rua. Era tratada pior do que um cachorro. Olha o que ele diz aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a... Ou seja, irmãos, o corpo da mulher é do marido, e o corpo do marido é da mulher. Em uma sociedade marcada por impureza, o homem precisa dar à mulher o que deve, a mulher precisa dar ao homem o que deve. Isso está sendo relacionado ao relacionamento do casal. Ok, irmãos? E Paulo vai ser tão específico que vai dizer até quando isso não deve ocorrer e em que sentido não deve ocorrer. Veja aí os versículos que seguem. A pausa que deve ser dada nisso. Versículo 5: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Você percebeu aí? Então, se o marido não está fazendo, não está tendo com a sua esposa a vida marital, nem a mulher, estão se negando a fazer isso, em última instância estão pecando, porque estão empurrando o cônjuge para o quê? Uma tentação, por causa da incontinência, em um contexto de tanta imoralidade. Basta você sair na rua aí que você vê imoralidade, meu irmão. Que você vê imoralidade. E Paulo está deixando, esse ensino aqui é límpido, é claro, não tem nem aqui, para deixar mais claro que isso aqui é impossível. Impossível. Então, irmãos, uma vez que eu já estou fazendo as aplicações à medida que nós estamos caminhando. O casamento é uma instituição criada por Deus. Por ser criado por Deus, só experimentamos o propósito dele dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento seja heterossexual e monogâmico. O propósito de Deus para o casamento é auxílio mútuo, propagação da raça, crescimento da igreja e fugir da impureza. Certo? Nós vamos encerrar aqui. Eu passei 5 minutinhos aí do meu tempo, são 10h35. Queria falar mais, mas quem sabe em outra ocasião. Tá bom? Deus abençoe ricamente. Nós vamos encerrar aqui, encerrando a nossa aula, passando para um momento final de encerramento da escola dominical.